dentro do que você falou da telemedicina, que não é o telelaudo, a gente teve a oportunidade de, há quase 17 anos, 18 anos, iniciar as primeiras aulas de transmissão de imagem e discussão de radiologia dentro da Escola Paulista de Medicina, para o Hospital da Vila Maria. Eu vou contar um dado importante, que isso faz parte de transmissão. Você tem que ter boas internets e bom computador. Na Vila Maria a internet não era boa, então a gente teve que fazer um acordo com o setor administrativo para todo mundo sair almoçar a 12h15 e voltar a 1 hora para a rede ficar vazia, para a gente poder transmitir as aulas do nosso anfiteatro lá para o Vila Maria. Em relação ao assunto que me coube, que é telelaudo, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de ensino, eu tenho orgulho de ter sido um dos pioneiros a fazer telelaudo no país. Eu comecei esse tipo ao redor de 2001, 2002, trabalhando de São Paulo para os Estados Unidos. Na ocasião, eu tive a oportunidade de usar a voz sobre IP de uma empresa que era uma das pioneiras do mundo, sem fazer propaganda, porque eu não ganho nada, uma empresa chamada Vonage, que tinha uma linha, você usava o telefone, usava um número e você usava esse sistema para falar. Em relação a telelaudo, teleensino, em relação à radiologia, a gente tem que ter alguns parâmetros para entender o valor. Primeiro, eu tenho que ter um ambiente aberto ou um ambiente fechado. O que eu quero dizer com isso? Eu posso dar laudo no ambiente aberto, que eu dou laudo para qualquer lugar sem saber para quem eu estou dando e não tendo interação com essa pessoa. É um laudo simples, sem compromisso. No ambiente fechado, por exemplo, num hospital, GRAAC, eu dou laudo dentro do GRAAC, que é um ambiente cujo laudo tem uma responsabilidade, tem o problema do que eu estou vendo, eu tenho que ter tudo. E aí a gente vai dividir o tipo de laudo em um laudo do tipo com valor agregado, que eu interfiro na conduta, eu tenho a história clínica do doente, eu sei porque ele foi fazer o exame, eu tenho no meu sistema de imagem, que é o PACS, o Picture Archiving Communication System, que é um sistema internacional padronizado e que o pessoal usa o nome DICOM, Digital Image Communication on Medicine, dependendo do lugar que você está, é DICOM ou DICOM, né? No Brasil a turma chama muito de COM, e com esse sistema eu tenho as minhas imagens arquivadas, eu faço uma opinião no meu telelaudo, onde envolve o ensino e a decisão. Esse é o com valor agregado. O sem valor agregado é o que nós temos grande parte no nosso mercado. Pessoal trabalhando por produtividade, dando laudo de exames das mais variadas instituições, sem ter uma responsabilidade, sem ter um valor agregado, e hoje nós temos uma estatística levantada no GRAAC dos exames externos, isso eu posso dizer que é do GRAAC nos exames externos, que ao redor de 75% a 80% dos exames externos não tem valor agregado. Os laudos dizem aqui está branco, aqui está preto, aqui está mais sinal maior, menor, e vem lá, a favor correlacionar com os dados clínicos. Então, nós temos que ter essa importância, o valor agregado ou não. Do ponto de vista prático, para você poder fazer o telelaudo, você tem que ter um bom computador, uma boa internet com boa velocidade, você tem que usar uma VPN, que é uma rede privada que mantém a segurança para você poder entrar no sistema para dar laudos. Nesses sistemas de laudo em ambiente aberto sem valor agregado, o pessoal recebe a imagem no computador próprio, escreve e devolve o laudo. Nos grandes serviços fechados, onde você tem um valor agregado, você adentra, usando a VPN, você entra no computador do hospital para poder pegar todas as informações. Eu trabalhei muito tempo usando a rede por telefone, que a gente tinha voz sobre IP,
e eu tive a felicidade, na ocasião, de descobrir uma empresa austríaca, que a gente conta algumas coisas curiosas, e que essa empresa austríaca, você ligava o número e pegava a linha e fazia a sua conexão. E eles, como todo bom europeu, sem nenhuma malandragem, você pagava pela chamada. A chamada podia durar 1 minuto ou 2 horas e o preço era o mesmo. Então, foi um bom trabalho na rede, por vários e vários anos, para os Estados Unidos, fazendo telelaudo. Então, veja, quando a gente faz o telelaudo, você tem 2 modos de produzir o resultado. Você grava e uma secretária digita, e você vai depois assinar o laudo, modelo antigo. Modelo intermédio, você tem um sistema de voice recognition, que às vezes funciona bem se a sua rede é boa, se a sua rede não é boa, não entende, não dá para você editar à distância, e você tem o que hoje se usa muito. O custo da medicina ficou difícil, a maioria dos serviços reduz profissional, então hoje o médico datilografa o seu laudo. Muitas vezes, quando ele está no sistema do computador, em alguns lugares tem a voice recognition, automatizada, especial para medicina, radiologia, ou, como eu uso muitas vezes, eu uso um sistema de reconhecimento de voz, que tem na internet um monte de voice recognition, que a gente fala, hoje com a inteligência, o sistema vai se acostumando com a sua voz, com as suas palavras, e os erros são pequenos, aí você faz um copy-paste do texto e põe no laudo e repagina. Então, é o sistema de voz para agilizar o produto do laudo. A fase inicial do telelaudo, do ensino, se baseou em exames não emergentes. Então, por exemplo, eu laudei o raio-x do ambulatório de pacientes externos. Então, o paciente vem, faz o exame, vai retornar daqui a 10, 15 dias, então o laudo não tem aquela velocidade que necessita, e num determinado horário, eu fazia isso no final do dia, começo da noite, e eu liberava os exames. E você tem um outro tipo de laudo, que eu fiz num outro hospital também à distância, que era laudo do ambulatório de ortopedia, controle de fratura. E grande parte desses laudos era para faturamento do sistema do hospital, porque o ortopedista olha, vê o doente, já põe o gesso, já arruma, já manda embora, e poucas vezes ele vai ler o que você escreveu. Então, esses exames são não urgentes. Quando a gente instituiu o GRAAC com a tomografia, a primeira coisa que eu fiz foi adquirir um sistema de rede privada para poder ajudar nos exames de urgência. Durante o dia a gente fazia os exames, quando tinha exame à noite, muitas vezes o colega tinha dificuldade em interpretar, ele nos ligava, a gente entrava no computador, entrava na rede e fazia o laudo com valor agregado. Grande parte das vezes era um laudo discutido, conversado, e cujo relatório era um relatório personalizado, que é o valor agregado do ensino na medicina, em ambiente escola e em ambiente fechado, que beneficia o paciente. Laudo discutido às 22 horas com o doutor fulano e tal, com a suspeita de, o paciente tem esse e esse diagnóstico, ponto. Já vai tudo pronto. Então, isto é o que eu chamo de o laudo personalizado. Então, a gente fazia as urgências do GRAAC o tempo todo, isso valia para tomo, ressonância, raio-x e tudo. Com a chegada da Covid, houve que eu chamo uma melhoria nesse tipo de atendimento. Nós passamos a fazer a rotina diária ou sozinho, laudando, ou na maioria das vezes, revisando os exames dos residentes. Então, mantivemos o ensino, o residente faz o rascunho do laudo, a gente entra na rede com câmera, microfone, a gente vê os exames em conjunto, a tela é dividida entre a imagem e o relatório, a gente corrige, o residente vê o que está corrigindo e a gente faz a rotina do dia. E, dentro da rotina do dia, nós fazemos
também a consultoria imediata. Chegou um caso de emergência, precisa fazer o exame, discutimos com o clínico, hoje os residentes, os clínicos sabem que a gente está na rede, eles vêm, olham, conversam com a gente discute o exame, faz o relatório e tem um valor agregado. Usamos muito esse sistema de telelaudo para ensino. A gente fez por muitos anos, visita clínica no pronto-socorro de pediatria da escola, na unidade de UTI, na retaguarda cirúrgica, na pneumopediatria, etc. E o que nós fazemos e continuamos fazendo no Covid? As reuniões ao vivo, só que à distância. Então, os residentes estão presentes no hospital, a gente liga a nossa rede que temos do Hospital São Paulo, que funciona maravilhosamente bem, vários residentes em suas salas ou em seus computadores, o pronto-socorro, o aluno do internato apresenta o caso, a gente vê, discute, dá conduta, faz o exame que precisa algumas horas depois, rediscute o doente e assim vamos para frente. Com essa experiência que a gente adquiriu, numa certa época dessa tele à distância de hospitais americanos, era uma profissão remunerada. Com o passar do tempo, o pessoal começou a solicitar as nossas opiniões. E aí, como eu participei por muitos e muitos anos do maior hospital de câncer infantil do mundo, que é o St. Jude, em Memphis, e os colegas americanos não gostam de relatar exames de fora, devido à qualidade não ideal para eles, eu passei a ser um consultor, e agora vem toda a carreira de voluntário, um consultor de casos externos do St. Jude, e a partir do St. Jude, que eles se expandiram para a América Latina num programa global de medicina, eu faço a reunião a radiologia do linfoma Hodgkin da América Latina, faço a radiologia do linfoma não Hodgkin da América Latina, tudo pela internet, tudo por tele. Muitas vezes os colegas que assistem essa reunião sabem o meu e-mail, me mandam o caso da Colômbia, de Bogotá, Peru, para a gente dar opinião, para eles poderem tomar conduta. A partir daí, a Medicina Sem Fronteira me descobriu, eu faço laudos para a Medicina Sem Fronteira, há 2 ou 3 anos eu fiz um relatório, e quem estava do outro lado do mundo foi um ex-aluno da escola, ele perguntou, o senhor que é o professor Lederman aqui da escola? Todo emocionado. Faço opiniões para a Federação de Radiologia Pediátrica Mundial, tenho tido a oportunidade de crescer e sou radiologista referência do Grupo Brasileiro de Tumor Renal em parceria com o Grupo Europeu. A gente revê todos os casos de tumores renais do Brasil. Nós temos umas reuniões de discussão de caso uma vez por semana, onde eu participo revendo as imagens, discutindo, e também pela fama, eu fui convidado por um colega da Europa, que coordena o maior grupo de transplantes da Ásia, que é transplante da Índia e de Paquistão, principalmente da anemia do Mediterrâneo, e a gente faz não só consultoria pelo PAX deles, que é monumental a tecnologia. Muitas vezes eu abro pela internet muito mais rápido o PAX da Índia do que o PAX loco regional da Vila Clementino, estando na Vila Clementino. Discutimos casos ao vivo com o pessoal. Essa semana que passou, eu acabei descobrindo que no Paquistão, o grande grupo que estava lá discutindo o caso, eram todas as mulheres com os turbantes, com tudo, discutindo o caso comigo, e com toda benevolência, com toda benevolência, com toda educação das diferentes costumes. E mantemos aulas à distância, mantemos consultoria, e é isso que a gente faz. Então, o telelaudo, o ensino, ele veio para ficar. O que eu vejo que vai acontecer num futuro não muito longe é
como foi dito pelo Valério, uma coisa híbrida. Nós vamos fazer algo presencial, mas vai ter muita coisa à distância. Grande parte das reuniões científicas ficam à distância. É muito fácil. Eu, de repente, às 7h30 da manhã, estou numa reunião com um local do Brasil, que vai até às 9h, 9h01, vou para o outro lado do mundo, fico até às 10h. De repente a Índia me chama, eu fico das 10h30 às 11h na Índia. Então eu me teletransporto para vários lugares. Eu queria mostrar para vocês a experiência, que é muito gratificante, muito boa e fácil de ser feita. Era isso que eu queria falar no tempo que eu tinha. Paulo, Silvana, muito obrigado.